que a gente pode dizer que, naturalmente, algumas pessoas são mais indicadas ou mais propícias a estar no poder, né? Essa foi a minha pergunta. E por que que eu perguntei isso? Agora eu vou pedir só para você me ouvir um pouquinho, ouvir bastante você, o pessoal já está reclamando que é só você que está falando. Por Tudo que que bem, eu vamos lá. fiz essa indagação, viu, Vilela? Porque eu comecei falando da teoria da conspiração do globalismo e falei que, por exemplo, isso é inspirado numa teoria da conspiração que tem um fundo antissemita, tá? E que isso depois Pô, vai de novo evoluir isso. para uma. Deixa eu falar, Monark. Eu deixei Mas você é um falar, agora deixa debate eu falar. comigo ou é uma aula de história que você está falando? Não, eu estou falando com o público, tá? Por favor. Agora você, por favor, Não presta é um atenção que eu debate, tenho que você está falar. fazendo uma palestra. Não, fica quieto, Monark, eu quero falar. É É importante. um debate, Eu sei que você não vai. você quer Fica falar quieto, palestra? Monark. Mas deixa só ele. Fica quieto que eu Cara, quero você não falar. manda em mim, ô imbecil do caralho. Tá? Ô, É que calma. você tem que. Ô, Se você Monark, não quer ouvir, as pessoas ficam. Ô, deixa só Vilela, ele colocar a por que eu não ideia. Vamos convidei lá. ele antes? Vamos lá, vamos lá. A Hã? gente Ele tá falando, mandando eu ficar quieto? Não, Ele acha que é só, quem, só um mano? pouquinho. Eu preciso desenvolver um raciocínio. Até agora eu estava ouvindo o Monark. Você tá Agora eu repetindo a só coisa quero que você já falar. Eu não falei falou, nem pô. 2 minutos, Não, ele vai Vilela. falar outra coisa. Vamos lá. Ah, quero ver. Vamos lá, 2 minutos. Vai lá. Tá, Vamos lá, beleza. vamos lá. Eu vou falar, tá? Então, esse globalismo que eu estava explicando antes, que tem uma raiz antissemita lá no protocolo dos sábios de Sião, ele vai evoluir para esse perennialismo, tá? Que é uma filosofia, por exemplo, que o Olavo de Carvalho vai fazer parte, vai ajudar a trazer para o Brasil. E esse perennialismo, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, ele tem uma das crenças que eles chamam de homens espirituais, que é basicamente isso que o Monark descreveu aqui para gente, que é essa ideia de que existem pessoas melhores e que devem governar, enfim, e que o mundo não estaria bom, né, não estaria bem, justamente porque não são esses que estão governando. Hoje o que está acontecendo é uma intromissão de outros grupos, mercadores e etc., né, que formaria, por exemplo, essa teoria da conspiração de existir um grupo, né, que governa o mundo. Por que que eu estou falando isso e por que que é importante? Por que que o Monarca precisa deixar eu falar? Porque isso é uma tese eugenista, tá, Vilela? Então, assim, desculpa, eu tenho que falar, mas o meu motivo de ter vindo aqui era tentar demonstrar isso, tá? Então, eu já consegui demonstrar isso, também já consegui demonstrar, por exemplo, Mostrou que o nada, Monark cara. Você não fala a demonstrou respeito porra de nenhuma. famílias, tá? Na verdade, são simplesmente os capitalistas, tá? A Vamos por história, partes. basicamente, é da formatação da sociedade de classes e formatação do Estado. Se depois tiver tempo eu explicar isso, Então, eu posso não, eu só explicar, queria, até Humberto. chegar no capitalismo, que é Tá. a mais bem acabada dessas formas, tá? Só, Ô, só, Então Vilela, é vem só cá, esse ô, mas, ponto que eu Humberto, queria que eu sei que o Monark ficou nervoso, né? vamos. Por quê? Porque Em eu tô relação a aqui esse você tá ponto. me mostrando essas chamando de coisas. nazista e eugenista. Então, vamos. Não, O que cara, você eu não quer que eu falei fique isso. Eu feliz com falei você? que o que você falou é análogo, é semelhante, é Você tá me parecido com o que chamando, velho. o Você é burro, perennialismo. pô. Você tá me chamando de nazista, você tá me chamando de um monte de Não, nome cara, aí, isso eu aí é tenho que você ficar que tá quieto e dizendo. Eu feliz não com falei isso. você? Pode voltar ali e Ah, pelo amor ouvir. de Então, Deus, seja mas sonso, cara. Agora, Monark, se o Seja chapéu sonso. serviu, aí o problema é seu. Monark, agora então, em cima do que ele falou, você quer comentar alguma coisa? Porque ele falou que isso tem raiz, não que você é, ou que seja. Mas você É concorda com óbvio que essa ele tá visão querendo dele? dizer que eu sou. Entendeu? Não, cara, a única coisa que eu tô falando é que, obviamente, existem pessoas que são melhores que as outras em determinadas questões. Entendeu? Tipo, você não quer ter um governante imbecil, cara. Quem que quer ter um governante imbecil? Existem pessoas imbecis? Existem. Entendeu? Se você quer colocar as pessoas imbecis em poder, porque você acha que qualquer um pode ter poder, porque todo mundo é igual e todo mundo governaria da mesma forma, isso é burrice, porra. Eu não Obviamente que disse tem isso. pessoas que são mais competentes de governar do que as outras, mano. Entendeu? Isso é natural, isso não é eugenista, porra. Isso é usar o cérebro, caralho. Você quer um mestre de xadrez jogando xadrez, você quer o Michael Phelps nadando, você quer o Michael Jordan jogando basquete, e você quer um governante, tipo um Marcos Aurélio, para governar, entendeu? Você tem que ter pessoas competentes em posições de poder, principalmente se for posições muito importantes, porra. Você vai querer Humberto, ter um idiota lá? Humberto Não e faz Monark, sentido. pelo que eu entendi, ele tá falando mais de meritocracia do que alguma tese eugenista, você não acha, não, Humberto? Que as melhores Não, pessoas deveriam por isso que eu ocupar. fiz as perguntas antes, Tá. Vilela. Todo mundo pode voltar ali. Eu perguntei se existe, foi isso que eu perguntei, se existe alguma questão natural que leve as pessoas. Então, veja,
natural significa que é da natureza de pessoas serem Genética. naturalmente melhores geneticamente para governar. Eu não falei no esporte, eu não falei Mas eu acho é que lógico que algumas pessoas vão ter determinadas questões facilidades, biológicas que podem fazer elas terem vantagens em determinadas situações. Então, não é disso que eu estou falando, mas isso enfim, é normal, a gente sabe, tem vários estudos, por exemplo, dentro do esporte. Então, por isso que eu perguntei para ele antes, tá? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não estou afirmando que o monarca é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que globalismo é uma teoria da conspiração que tem relação com o perennialismo e que o perennialismo tem essa ideia dos homens espirituais que seriam uma espécie de raça superior que deveria governar por esta condição. Se o monarca acredita nisso ou não, aí eu vou deixar para o nosso público avaliar, para todo mundo que está avaliando o debate aqui, tá? Eu estou só colocando isso, tá? E o monarca não me respondeu. Eu vou insistir na pergunta, tá? Para a gente não ficar rodando no mesmo assunto. Essas famílias, tá? Elas têm algo em comum, né? E para mim está bastante claro que sim, existem famílias mais influentes politicamente que outras no mundo. Isso não há a menor dúvida. Rockefeller. Mas o ponto aqui que é bastante claro para mim é o seguinte: essas famílias são, na verdade, atualmente, os capitalistas. É isso. Simplesmente são os capitalistas. Os capitalistas, eles têm muito poder econômico e eles conseguem transformar este poder econômico em poder político. Enquanto há qualquer tipo de governança global ou de tendência dos países replicarem determinadas práticas econômicas, aí a explicação também é bastante conhecida. Aí a explicação é o imperialismo, que é a fusão, né, do capital industrial com o capital financeiro, que precisa da exportação de capitais, ou seja, precisa avançar para outros mercados consumidores, para novas fontes de matéria-prima, e por isso que o capitalismo ele vai avançando no mundo, né? Entretanto, não há um único bloco de poder, né, que justifique essa ideia de globalismo, que é uma governança, até porque existem conflitos interimperialistas, blocos de poder que divergem, frações diferentes da burguesia, por isso, por exemplo, existem as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram choques interimperialistas, com a função de tentar resolver essas disputas por áreas de influência, tá? Esse é o ponto. Não, isso ficou claro. Eu queria só colocar uma outra questão. Monarca, você quer... ele fez a maior parte das perguntas para você, agora faz alguma pergunta para ele, ou uma questão que você queira que ele esclareça. Sobre comunismo, por exemplo, ou liberdade de expressão, alguma coisa que você... Se há realmente essa separação entre os estados e não há esse sistema global organizado, por que as empresas americanas exportaram toda a sua capacidade industrial para a China nos últimos 30 anos, entendeu? Se há realmente uma briga, uma guerra entre a China e Estados Unidos, por que as empresas americanas exportaram e industrializaram a China, causando esse desenvolvimento econômico que eles vivem hoje? Por que inimigos fariam isso uns com os outros? Não, é bastante simples, eu já expliquei, mas eu vou repetir, tá? Na verdade, por que houve uma há um processo, tá, Monark, e todo mundo está aqui nos assistindo, que os economistas chamam de desindustrialização natural. Quando os países se desenvolvem, é comum que os serviços da indústria sejam substituídos por serviços sofisticados, que se mantêm nas matrizes. Então, advocacia, serviços de publicidade e propaganda, serviços de contabilidade, enfim, esses serviços continuam, né, como serviços especializados, e as plantas produtivas acabam migrando para lugares onde o custo de produção é menor. Até por isso que a gente sempre teve, já há muito tempo tem produtos made in Taiwan, lembra que antigamente tudo era made in Taiwan? Hoje em dia as coisas são made in China, né? Por quê? Porque a China oferece, até hoje, né, antes oferecia mais incentivos ainda para isso, né, a possibilidade da instalação dessas plantas produtivas, fazendo com que o custo de produção desses capitalistas seja muito menor. É muito mais barato produzir um iPhone na China do que produzir um iPhone na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então, a explicação é bastante simples. O que acontece é que, na maior parte dos países, essa
produção, ela não se converte em desenvolvimento local. Por exemplo, aqui no Brasil, as nossas empresas automobilísticas são todas de fora. E isso não trouxe a possibilidade do Brasil desenvolver a sua própria indústria automobilística. A China, como tem uma política diferente, que só é permitida porque em 49 teve uma revolução, eles, para que as pessoas do mundo inteiro pudessem transferir para lá as suas plantas produtivas, exigiam, por exemplo, transferência de tecnologia, né? Para que a China pudesse também incubar a sua própria indústria. Então, a China oferecia o seu enorme mercado consumidor, né? Oferecia a sua rede logística insuperável, a sua oferta de energia insuperável, e também um salário mais acessível. Então, é por isso que eles vão produzir lá, por isso que vão produzir no Brasil, por isso que é cada vez mais difícil produzir no mundo desenvolvido, na Alemanha e nos Estados Unidos, que agora o Trump, inclusive, está tentando mudar isso. Qual é a questão, Você não respondeu. Ô, Vilela, ele falou, não respondeu nada. Por que a porra dos Estados Unidos deixou... Seu, cara, eu expliquei, sim. Você não explicou nada, cara. Você só falou um monte de lero decorado que você tem, porque você não pensa. Você só decora os talking points que eles alimentam pra você. Fala o que você quiser aí, cara. Mas qual que é a tua explicação? Eu penso, porra. É o que você pensa sobre isso? Não, ele não explicou. Ele não explicou por que os Estados Unidos e as empresas americanas migraram a indústria pra China, cara. Porque se os Estados Unidos Mas eu dizer lá que é mais barato, simples assim. Mas, cara, é mais barato para quem? Os Estados Unidos se ferrou, perdeu, a classe média perdeu a maior parte dos trabalhos que eram bem remunerados, entendeu? Tipo, isso não foi positivo para os Estados Unidos. Eu nem acho que não, mas isso é um efeito que só foi visto depois. Então, mas você acha que tipo, a única explicação para isso ter acontecido é que existe um sistema global que controla o mundo corporativo. Esse sistema global essa é a pior explicação possível, né? A Lavalha de Ocã já te mata na entrada. Essa aí é a explicação. Você tem que ter. Para você fazer uma alegação extraordinária, você tem que ter uma evidência extraordinária. Que senão eu estou te dando uma evidência extraordinária, que foi a indústria dos Estados Unidos. Qual a evidência? Hã? Segundo ele, tomar uma decisão. Tomar uma decisão horrível que afetou o próprio país. É isso? Essa é